Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um. Boa noite. Vamos iniciar mais uma noite de vida, literatura e poesia. Vamos ver quem tá aí. Boa noite. Chegando hoje, a gente tem uma pessoa muito especial para conversar. Cris, escritora. Boa noite. Mais um Plantar Poesia. E hoje a gente tem aí uma convidada muito especial. Vamos ver se ela já está aí. Boa noite. Essa iluminação tá ruim, né? Tem que melhorar isso. Boa noite. E a Cris está aí. A Jaque. Boa noite, boa noite. E aí a gente tá aí para conversar. Toda sexta-feira, ou o dia que a pessoa, o convidado puder, a gente tá para bater um papo, para falar sobre a vida, a literatura e a poesia. O Alimenta Lê da Zona Oeste está aí também. Lembrando que o Alimenta Lê é um projeto muito bacana e quem quiser participar, entra lá, Alimenta Lê, Zona Oeste. Tem muita coisa bacana, muito livro bacana. Troca o livro por alimento, alimenta a alma e alimenta uma família, formando aí uma poesia. Eu quero dar spoiler da nossa convidada, não. Mas olha, ela é 10. Ela é 10. Um, dois, três, né? E ela tem muita coisa bacana para nos contar. Cadê a nossa convidada? Ainda não entrou. Mas aí a gente vai conversando. E aí a gente está pensando assim, continuamos fazendo. Nas quartas-feiras a gente traz um projeto bacana. Quem tiver simplesmente Fernanda, que lindo. É um projeto inovador, um projeto bacana, quer que a gente divulgue. Entra lá, manda um direct, a gente convida. A gente vai batendo um papo com essas pessoas dos projetos, manda um direct e a gente convida. E na sexta-feira a gente faz esse bate-papo bacana sobre a vida, a literatura e a poesia. Vamos ver se ela já está aí. Deixa eu dar uma olhada, ainda não entrou. Cadê a nossa amiga? Cadê? É a tia Lu. Cadê a tia Lu? Acabei de falar com ela. Cadê a dona Lucimara? Cadê você, dona Lucimara? Que ainda não entrou. Tava falando com você agora há pouco. Ah, enquanto isso. Cadê Lucimara? Eu acenei para Alimenta Lê. Cadê a Lua? Aguardando. E aí, semana passada, a gente conversou com a Marise, que é do Despertar na Poesia. Muito bacana, foi muito legal. Marise, eu conheço a Marise há muitos anos e a gente levou um papo bacana, um papo que eu nunca levei com ela. Deixa eu ver se ela tá. Tia Lu, ela já tá aí. Vamos aguardar. Tia Lu, já chamei, tia Lu, cadê você? Oi, Oi, Lu, tudo tudo bom? bem? Menina, eu não tava achando vocês. Eu falei, gente, não é possível. Aí ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá. Ai, Mas é assim mesmo, não, problema nenhum, não. E aí, realmente, boa noite. Boa noite, tudo bem? tudo bom, graças a Deus, é um prazer estar aqui. Muito bom Muito estar bom. aqui com vocês. Eu posso dizer a mesma coisa porque eu tô tão curiosa. Eu fico te acompanhando lá nas lives e aí eu fico assim, a minha cabeça
É, é 360 por hora, né? E aí eu fico pensando, quem é ela? O que que ela faz? Como é que ela pensa? Não sei o quê. Porque é o que você faz naquele bate-papo lá com as tuas crianças, né? Com os teus adolescentes, as suas adolescentes. E aí fiquei pensando, quem é a tia Lu? Tia Lu é professora do município. Tia Lu surgiu nessa pandemia, porque eu sou professora a minha vida inteira. Se tivesse que escolher uma outra profissão, eu não saberia, porque os meus primeiros alunos foram duas bonecas, que eram as únicas duas que eu tinha. Um era aquele bonecão pelado que era duro, que não tinha Ah, cabelo, e uma boneca daquela que se você penteasse o cabelo, caía o cabelo. Aquela índia. E aí eu botava elas sentadas, ia para uma parede do quintal e escrevia com carvão, com o que tivesse, porque ali estava dando aula. Então, na minha cabeça, então, o Lu, tempo inteiro eu era quer professora. dizer, você sempre pensou, desde criancinha, em ser professora. Exatamente. Eu falo que eu escolhi ser pobre. Entendeu? Sofrência, né? A gente, professor, é uma sofrência só. Isso, eu botei na minha cabeça, eu vou ser pobre, acabou, eu quero ser professora. Então, eu nunca me imaginei fazendo uma outra coisa. Até pensei em sair, sim, depois que eu fechei a minha escola, porque eu tive o jardim de infância, né? Aquela época que não tinha escola no município, não tinha educação infantil, eu sempre fui muito educação infantil. Não tinha educação infantil no município, não tinha coisa, colégio particular. Você esbarra com a negritude, você esbarra com um monte de coisa, né? Os melhores colégios não querem o negro, porque a professora geralmente ela é representada por pessoas parecidas com os alunos deles. Então, os alunos, na maioria das vezes, são os lourinhos do olho azul. Não era eu, né? E aí, meu pai é funcionário do Estado. E ele sempre quis que eu fizesse concurso. Mas eu não acreditava na educação pública. Eu dizia, não, Entendi. gente, eu não posso. E eu sempre, assim, professora de sonho, ideais. Eu falei, cara, eu não posso trabalhar num lugar que eu não acredito. Né? E tal. E até mesmo dos meus. Sou aluna de colégio público, dos professores que eu conhecia. Conheci muitos professores bons, mas conheci muitos professores também que dá vontade de você dizer assim: o que, que você está fazendo aí? Entendeu? E aí eu ficava naquela coisa É que de tem aquele, então, tem aquele professor que sabe muito, mas tem aquela dificuldade de passar aquele conhecimento, né? isso. E aí eu fiquei naquela coisa de, pô, não posso trabalhar num lugar que eu não acredito. E pá, aquela coisa toda, e meu pai impressionante, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, né? E aí eu ia para os concursos, mas eu não ia para passar, eu ia para fazer a prova. E Para assim eu fui deixar seu pai levando. contente, né? Para deixar o pai É. contente, né? Aí, tipo assim, eu tentei, eu só não passei. E também não estudei, né? E aí passou um tempo, eu larguei a. Fechei a minha escola, meu jardim de infância, fechei, comecei a procurar emprego de novo, uma dificuldade grande, tal, e aí eu comecei a dar aula em casa, sempre envolvida com essa questão de dar aula em casa, tal. E aí eu comecei a trabalhar num parquinho de shopping, outras coisas. Trabalhei, e aí, mas aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego certo, porque eu tenho um filho, separada, filho Tinha é que de ter uma mãe, renda certa, né? filho é de mãe, não adianta. E eu tinha que ter uma renda minha. E aí o meu irmão virou para mim e falou assim, o que é ator, falou, olha, procura um concurso que você queira fazer, que eu vou pagar um curso para você estudar e fazer o concurso. Foi quando veio aí, tipo assim, comecei para ontem. Aí veio o concurso de agente educador
de educação infantil. Não era nem agente, não, era auxiliar de educação infantil. Auxílio. E aí É. eu falei, pô, é dentro da educação infantil, é mais ou menos o que eu quero, vou fazer. Fui, fiz curso, fazia curso todo sábado, estudava à noite, esperava eles, meus sobrinhos, que eu ficava tomando conta da minha mãe. Minha mãe, nessa época, estava com hepatite C. Aí eu ficava lá tomando conta, ajudando a minha mãe, e ela estava tomando um remédio, fazia mal. Aí eu ficava lá e tomava conta dos meus dois sobrinhos. E ficava lá na casa da minha mãe. E aí eu esperava todo mundo dormir para eu estudar, para colocar as coisas em dia, porque o curso era só sábado. E aí eu tinha a responsabilidade de alguém estava pagando o curso para mim, eu tinha a obrigação de passar e passar bem Entendo. É. e a necessidade de ter um emprego. Falei, então tá bom, vamos lá, aquela coisa toda. Quando chego para fazer a prova, aquela prova foi uma prova. Só não passou naquela prova quem não foi. Quem não foi, não passou. Não passou, né? Aí quando eu cheguei na prova, eu tive meio que um bloqueio, porque a prova estava tão fácil, tão ridícula, que eu falei, gente, eu não Que acredito. você tem Aí alguma coisa uma errada, parada né? assim, uma relaxada. Falei, não acredito, cara, estudei a beça e tal. Mesmo assim, comecei a fazer a prova, fui bem na prova. A prova teve muitos candidatos, eu fui 303, se eu não me engano. E a prova tinha muitos candidatos. Foi um concurso com muito, tanto que as AIs, quando entraram, eram 5.000. Caramba! Quando entraram, então eram muitas pessoas. E aí eu entrei, só que eu não levei os títulos, não levei nada, porque fui chamada para trabalhar no shopping, meu salário era bom, e quem é que quer entrar para ganhar 575? Falei, mas eu não vou Não, mesmo. Aí não levei título, não sei o que, meu irmão não podia reclamar, porque eu passei. Fiz a minha é. parte. Tá, aí passou um tempo, tal, já nem estava mais esperando, chegou o telegrama. Fui-me embora, larguei o emprego, fui-me embora para a Prefeitura do Rio. Aí, logo de cara, eu fui barrada com uma pressão 16 por 9. Não, 14 por 9. Caramba! Me barraram. Caramba! Isso. Eu tinha pedido demissão no trabalho, E ficou pela pressão. tudo. Fiquei pela pressão. Foram 5 meses esbarrando em vai lá, recurso, vai lá, sem emprego, sem dinheiro, desesperada, tal, até que eu entrei. E aí eu conheci o trabalho de educação infantil no município do Rio. Me apaixonei, sou defensora mesmo da educação infantil, de creche. Mesmo assim, Era o que você sonhava lá na é, infância. que não tinha. Então não estava tão errada porque não tinha. Meus sobrinhos passaram a entrar para o colégio público depois disso. E todas as pessoas que eu vi, eu falava, gente, se eu hoje tivesse um filho pequeno, ele iria para a escola pública. Porque eu passei por vários colégios particulares onde eu ouvia as pessoas dizerem que queria, não sou paga para isso, quer comer, come, não quer comer, não come, que eu não sou paga para isso. E aí a gente tinha que colocar que comeu, porque o colégio era particular. Então você tinha que colocar que comeu, porque senão você ia ser mandado embora. Bati de frente com várias donas de escola, que você tem que fazer do jeito deles. E eu falava, cara, eu não vou mentir, sabe? E aí me apaixonei e amei a O coisa. trabalho, Acreditei, né? comecei a acreditar. Caí numa escola muito boa, no Alto da Boa Vista. Depois eu vim para o Turano, onde eu fiquei até fazer o concurso para PEI. Porque aí eu falei, mais um tempo eu passo para PEI e vou me embora. E eu só fiz o concurso para PEI pelo salário. Porque por mim já estava bom, sabe? Onde eu estava. Mas o salário era diferente, então vamos fazer. Só que aí, se eu me proponho a estudar para alguma coisa, eu vou estudar e eu vou fazer. Que Até mesmo bacana. quando eu fazia por fazer,
eu passava, eu não era classificada, porque eu fazia. Mas aí, a partir do momento que você se dedicou, realmente você passou, né? Entrei. E aí, tipo assim, isso é a minha vida inteira professora. Com diferença só nesse período que eu não era professora, que eu trabalhei no shopping, mas eu era trabalhava no shopping de criança. Então, minha vida inteira foi com criança. Vida inteira. Mesmo não sendo na escola, também foi com E criança, né? com criança. E aí veio a pandemia, né? Ano passado eu tive um ano muito difícil. Foi meu primeiro ano como PEI. Eu caí numa escola, numa creche, por N motivos que não vale a pena falar também. Mas foi um ano muito difícil. Eu costumo dizer que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morri. Foi muito difícil. E aí, incompatibilidade com a direção. Mas às vezes a gente é colocada a uns desafios pra gente, não é? Se a gente Eu parar para pensei em pensar, né? desistir. Eu pensei em desistir. Foi a primeira vez que eu pensei em largar a prefeitura, foi o ano passado. E aí, mas aí eu falei, bom, é desafio que você quer, vamos lá. Meu trabalho vai ser feito. Fiz um trabalho bom, graças a Deus. Passou, né? Até porque eu não trabalhava para ela, eu trabalhava para as crianças, e o importante é que eles gostavam e as mães também. E passou o ano. Aí esse ano entrei no colégio apaixonada, tal, fui para onde eu queria, turma que eu sempre fui professora de berçário. E aí veio a pandemia, realizada, sabe? Cheia de ideais. Você deixa de ser agente, agora você é a professora. Você Cheio pode de colocar planos, suas né? ideias para fora, porque o tempo inteiro você ajudava na ideia do outro. Às vezes você dava uma ideia, dava outra, mas a ideia não era sua. E aí não, eu Sim, sempre sim. tinha um jeito e tal. Tan, 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 tan. Veio Aí a veio a pandemia. pandemia. Pois é. Eu, Ó, Lucimar, moro espera aí, sozinha. rapidinho. Neilda falou a sua fã. A Eu que Neilda. sou sua, Nilda. Aí veio a pandemia, eu moro sozinha num apartamento, né? E sou de uma família muito grande e que a gente está sempre junto. Final de semana sempre junto, sempre junto. Somos 6 irmãos, fora as cunhadas, os sobrinhos, né? É, uma família grande, né? Isso. E aí a pandemia veio junto com uma crise de asma muito forte, que eu já estava. E aí eu olhava a televisão e os sintomas dessa doença eram o mesmo que eu estava sentindo. Só que o Ficou mesmo que eu sentia a apavorada, minha vida né? inteira. Só que você se apavora. E aí eu comecei a entrar numa depressão massa, braba Caramba. mesmo, porque eu chorava dia e noite, porque eu trancada naquele apartamento, passando mal, eu pensava assim, o que eu vou Sozinha. comer aqui dentro? E ninguém E vai nem me sozinha, ajudar. né? Eu não posso chamar ninguém para vir me ajudar, porque aí, conversando em família, decidiu-se que eu e meus pais ficaríamos isolados, cada um nas suas casas, e que eles davam um jeito, quem fosse na rua levaria suprimentos. E é assim até hoje, só que hoje eu vim para casa dos meus pais. Aí passa aquela coisa toda e uma angústia trancada, aqueles dias que você não sabe que dia que é, se é sábado, se é domingo, se é segunda, e aquele desespero todo. Aí veio a proposta da prefeitura de fazer vídeo para as crianças, né? Fazer um contato com as crianças. E aí eu falei, gente, Lu, até esse momento você não tinha esse negócio com vídeo, com nada disso. nada. Nunca nem tinha feito, nem para ter noção, meu filho sempre falou para mim que a minha tecnologia vai até o Walkman, porque eu sou muito ruim de tecnologia. E aí
Mexer, vídeo, fazer. Ah, não, tá de brincadeira, é muita coisa. E Aí, 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 aquele aí a prefeitura te desafiou, né? veio, né? Aí eu falei, bom, aquele estágio letárgico, aquela coisa, eu falei, gente. Aí eu já tinha feito a música do Sapo Lavou a Mão, mas pro meu planejamento, porque para mim essa questão era 15 dias. 15 Fosse dias terminar rapidinho, né? vai rapidinho, vai se ajeitar e a gente tá de volta. Tanto que os primeiros 15 dias foi delicioso. Ajeitando casa, arrumando armário e vamos ajeitar aqui. E aí você vê que aquilo não passa. E os casos aumentam. E aquilo não passa. E aí, quanto mais eu ficava nervosa, é que eu não saía da crise da asma. Porque a minha imunidade lá embaixo, eu E toda nervosa. nervosa, mais lá embaixo ficava minha imunidade, eu não melhorava. E aí tinha noite que eu sentia febre, cada sintoma que eu via na televisão, eu sentia mais um. Eu falei, não, agora eu vou morrer mesmo, vou morrer aqui dentro, não vou poder chamar ninguém para me ajudar, vai ser aqui mesmo. E fiquei. Tinha noites que eu achava que era a última. Falei, Sabrão, não estou respirando, essa noite não passo. Porque mais Caramba. nervosa eu ia ficando, porque às vezes eu pensava assim, não, mas eu tô com bronquite. Porque as pessoas dizem assim, vai no hospital, eu falei, vou nada. Eu vou lá buscar nada. Aqui eu sei que eu tô com bronquite. Chego lá, vou pegar Covid, vou nada. Mas aí você deitava e pensava assim, e se não for? E Né? aí E se passava. for? E lá naquele comecinho, a gente escutava era o dia inteiro falando da O doença, né? dia inteiro, o tempo inteiro. Falei, não. E aí, aquela angústia veio a tal da proposta. Aí a minha PA ligou, porque é isso, isso. Eu falei, gente, não vou fazer não. Não tô bem para isso, minha cabeça não tá boa. Eu tenho uma música aqui, eu te dou e você passa. Se quiser, eu gravo ela só a voz. E aí você vê, faz alguma coisa, mas eu não tenho condições para isso. Aí você deita, né? Vai dormir, aí aquele senso de responsabilidade. São as suas crianças, é a sua turma, esse é o seu trabalho. Você precisa que o salário seja pago, você precisa estar trabalhando. Aí fiquei com aquela coisa, sabe? Aquela angústia, aquela coisa. Gravei. Aí, antes mesmo de mandar para prefeitura, eu mandei para uma amiga minha, mostra aí para a Marina aí, vê o que ela acha disso aí, porque só para saber, né, o que foi e tal. E aí, tipo assim, a menina tanto gostou quanto queria mais. Aí eu falei, ué, opa, cara, você leva jeito para isso, você tem que fazer, que não sei o quê. Aí mostrei pro meu irmão falou, cara, você tem que fazer um Instagram, colocar isso, as crianças precisam de representatividade, de pessoas negras. Não tem cara, quase cara negra na televisão, nas mídias, né? Tem, mas tem poucas. Vamos Se lá. fazer representar, né? E aí eu fui mais naquela coisa de eu preciso de alguma coisa para fazer, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu comecei a fazer, né? E aí bombou, foi aquela coisa, tal. Aí um dia eu pensando, gente, tá ali falando com um adulto, né? Que as pessoas começaram a me convidar para live e tal. E aí eu falando, e eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer? Sabe? Aí eu falei, cara, se eu tava com uma necessidade muito grande de falar, como não estão essas crianças? Com Sabe? certeza, com certeza. Trancafiadas dentro de casa, porque elas tinham aquela coisa de vir falar com a gente. Então, tem criança que chega na escola, te suga para falar do começo ao fim. Falei, bom, e essa É, necessidade de falar das crianças, com quem eles estão é, falando? é, Falei, bom, aí isso aí. vinha live, isso, live daquilo, eu falei, não, cara. Aí vinha algumas pessoas fazendo live com criança entrando para brincar, eu falei, não, não é isso. Acho que a gente precisa de um bate-papo. A gente precisa de liberdade de expressão. Essas coisas precisam ser ouvidas. E criança tem muita coisa para falar, né? Isso.
elas precisam ser ouvidas. E aí eu comecei a marcar com crianças de casa. Primeiro foi minha sobrinha, marcar com crianças de casa, vamos conversar, o que você está achando da pandemia, e não sei o quê. E aí hoje em dia, eu tenho uma lista de espera que tu não tem noção. Eu fico louca, porque Caramba, criança Lu! querendo, criança que pede, que fala, e outras crianças que eu vou vendo que têm um potencial que pode trazer coisas a outras crianças. E aí, converso, falo, se eu vejo, às vezes tem criança que eu vejo que precisa daquele up na vida, vamos lá, vamos dar a essa criança um lugar de prioridade, de protagonismo. E aí começou o Fala Criança, né? E hoje é assim, tem a cornetinha, né, que eu fiz com, deixa eu pegar. A cornetinha que eu fiz com rolinho de papel higiênico e garrafa PET e pintei. E aí eles já ficam esperando, sabe? A corneta tocar, porque ele tá. E no final, a corneta tocar para ele poder gritar. Que eu falo, você acaba de participar eles gritam, fala criança, então eles já ficam esperando isso. Que Tem crianças que, bacana! quando a mãe me manda áudio, alguma coisa, fala criança, tal. E aí eu percebi a importância desse trabalho para eles. E o Fala Criança não existe sem eu falar com um responsável. Como é que ele acontece? Você entra em contato com o responsável que te autoriza. Como é que Isso. você faz? Eu tenho um texto que eu mando me apresentando e dizendo que eu gostaria de uma live com seu filho, sua filha, com quem quer que seja. E aí eles respondem que sim ou que não, ou agora não dá e tal. E aí eu dou o meu celular e eles me mandam uma foto. Tem gente que quer contar tudo da criança e eu não quero. Eu falo, não, gente, não quero, não é nada mecânico, não é nada coisa. Eu gosto de ser surpreendida com a espontaneidade da coisa na hora, do que eles falam. Entendi. Então, às vezes, já aconteceu assim, ai, tia Lu, faltando 2 dias, tá com o maior medo, disse que não quer fazer. Aí eu ligo, aí nessa hora eu ligo. E aí, ó, aí ligo de vídeo. E aí, não sei o que, oi, tia Lu, eu não vou querer falar. Falei, por quê? Tem vergonha. Falei, mas a gente vai estar falando igual a gente está falando aqui. Você vai estar falando só comigo. É a mesma coisa, né? Aí, Falei, então eu vou fazer assim. E aí começa, não teve uma criança até agora que desistiu. Que não até hoje, quantas você já fez? Quantas lives do Fala Criança? Não tenho a menor ideia. Não tenho Tu não contabilizou, não? Porque é toda quarta-feira e às vezes tem domingo. Porque quando eu já vi muitos no domingo. Quando a agenda está muito longa, e criança não tem aquela paciência para estar esperando tanto, né? E aí tu bota no domingo. O especial de domingo. Então, eu não tenho a menor ideia. São 2, pelo menos, por semana. Já tem aí uns 3, 4 meses. Tem muito. E aí eles ficam, e agora eles esperam. Eu explico que tem que esperar. Eu consegui uma vaga, que eu estou aqui vendo a vaga para poder conversar. Quero bater papo e tal. E eles ficam naquela empolgação. Depois eu tenho sempre o retorno dos pais, dizendo que foi muito bom, foi mais do que eles esperavam, porque a criança ficou muito feliz, que foi um bate-papo muito solto. E foi muito... Que bacana! Que seja isso. Eu não gosto da coisa mecânica, ensaiada. O que você vai perguntar para ela? O que você... Não. Porque conforme a gente vai conversando, né? Tu vai puxando, né, as ideias ali, o papo. Isso, muito legal, muito legal. Deixa de ter a espontaneidade da criança. E aí, eu tô um dia dormindo, né? Eu falo criança, achando que eu estava trabalhando pouco nessa minha vida. E aí veio a questão da criança como um todo.
essa criança tem um pai, tem uma mãe, né? E tem uma família. Geralmente, essas mães, que aí eu fui olhar para as mães dos meus alunos, geralmente essas mães são crianças, são Adolescentes, meninas, né? né? E aí veio a ideia do Menina Mãe, que era essas meninas que trocam, né? Tem aquela ilusão. A Lua tá falando uma live de surpresa com maquiagem de Com maquiagem terror. de É terror. isso. Teve a live com a Lua. Live à toa. Vamos bater papo, vamos bater saudade e vamos bater papo. E aí, o Menina Mãe, que essas meninas que trocam, né? Acham assim, cara, não quero obedecer pai, não quero obedecer mãe, eu quero ser livre. E de repente, Fica mais descobre presa do que tudo, né? que é muito mais presa, que em busca de prazer, ela hoje é presa, sabe? E ela Passa a ter uma descobre que aquele conto, responsabilidade. que o conto de fadas não existe, sabe? Que nem sempre dá certo, que nem todo mundo consegue um marido bonzinho. É uma caixinha de surpresa que eu sempre falo para elas: o melhor é não abrir. Espera para abrir mais tarde. Porque você abre agora, e aí a gente. São muitas histórias emocionantes. A de semana passada, a criança que vai ter o Fala Criança com ele, de terça-feira agora. O pai, simplesmente, eles convivem com a avó, mas o pai, toda vez que eles vão na casa da avó, não sai do quarto, não fala com os dois. E aí, o menino diz. Aí eu Caramba. falei, e aí, o que você sente? Ele fala assim: tia, o mundo dá voltas. Ele vai precisar da gente. Gente, que fala, né? Para Aquilo uma me criança, doeu. né? Aquilo foi uma facada grande no peito, porque assim, nenhuma criança merecia isso, precisa disso, sabe? E não tem essa necessidade. E aí foi muitas meninas, são, como a Neuza está falando aqui, tem meninas lindas, cheias de sonhos, depois descobrem que não gostam do parceiro, porque são muito adolescentes, é isso. Aquela ilusão de que eu com 15 anos, eu tô apaixonada, é o amor da minha vida. Gente, com 15 anos você se apaixona pelo vento que passa. O vento passou, você diz, ai, tô apaixonado, o outro também, e vai. E aí é muita coisa, você vai descobrir no supapo de que não é nada disso. E que depois E ainda aí, tem e aí já tá grávida e tem uma vida. É muito complicado, isso, né? e aí descobre que tem uma criança cheia de responsabilidade. Eu sempre pergunto a ela se alguma vez teve vontade de chorar, né? Já chorou porque não dormia? Muitas, todas dizem. Choraram. Teve uma que disse Eu que teve acho, vontade de se matar, teve vontade de eu morrer. acho, Lu, que é dar oportunidade, você dá oportunidade para elas desabafarem. Coisa que, Isso. às, coisa que às vezes a família. A gente pode contar uma ou outra que a família apoiou. Às vezes vai apoiar depois, quando vê a cara do neném, aí fala, ai que lindo, aí começa a amar. Mas a pessoa passou 9 meses de sofrimento, Não, a que angústia deve, vem né? quando você se descobre assim, tô grávida. Lá se Como vem vou aquela angústia. contar? E o que eu vou fazer agora? Sabe? É E isso. aí, e aquela coisa toda. E muitas meninas que, assim, não tinham a menor ideia do que estavam fazendo quando deitaram naquela cama. Sabe? Teve uma que escondeu da mãe. Para esconder da mãe, ela passou batom no mods. Para poder dizer que ela estava menstruando. Sabe? Então, é assim, São muita histórias, coisa. né? Muita. Eu sou louca que, assim, pessoas descubram esse quadro e as emissoras e levem isso, sabe? Para ajudar essas meninas. Ajudar Eu, mesmo. é. Não, e eu acho assim que
muitas das vezes a mídia passa como se fosse tudo muito simples, né? Que fosse um mar de rosas. E as meninas acreditam, né? Que vai ser assim na vida delas também. E quando se veem na situação, se veem sozinhas, é muito triste, é muito complicado. Eu E é sempre uma falo, fase, né? E é uma fase, gravidez é uma fase tão bonita da mulher, tão linda, é uma bênção de Deus. E você se ver sofrendo é muito triste, né? eu falo É que é muito um triste. grito na garganta, sabe? Tem uma menina que eu queria muito que ela fizesse live, mas a dor ainda é tanta que ela me disse não chorando, porque ainda dói. Hoje a menina já tem 18 anos, eu acho. A filha já tem 18 anos, ela 30 e poucos, mas ela me disse que não aceitaria chorando, porque ainda dói muito. E é uma ferida muito aberta, sabe? Então É. é muito complicado, são muitas histórias que você vê conversando, vê nesse dia a dia, porque a gente fala assim, quando você pega uma criança, né, principalmente eu de berçário, eu sempre brigo muito com elas, com as mães, que eu falo, olha, não pode entregar seu filho sujo, porque cuidado e não sei o quê. Porque eu tento colocar neles o amor que eles não conhecem. Eu É acho isso aí. injusto você cobrar de uma menina que ela seja de boa mãe se ela não sabe o que é ser mãe, se ela não teve uma boa mãe. Ninguém dá aquilo que nunca recebeu, sabe? É isso aí. Então, um dos meus, da menina dos meus olhos, porque eu sou apaixonada por esse quadro, porque é forte, sabe? Não é uma coisa banalizada, não é uma coisa que vai passar. A responsabilidade com as Não. crianças é a mesma? É, mas E, isso e, é e- você é, melhorar a vida da é, e criança. vo- Porque quando você é. melhora a vida daquela mãe, você melhora a vida daquela criança. E a partir do momento que elas se reconhecem realmente como mães, elas vão fazer diferente na vida daquela criança também, né? Na vida Exatamente. daquele filho, né? E eu acho assim, que a partir do momento também que você dá a oportunidade para falar, você está fazendo a vida delas também se transformar. É isso. Que eu E acho, assim, autoestima. E já teve menina que estava se sentindo feia e não sei o quê. E hoje eu vejo, porque aí eu vou acompanhando depois, né? E aí eu vejo hoje ela, sabe, postar uma foto bem bonita. Porque eu falo, cara, você não é sua mãe. Você é uma menina linda. Você tem que botar, continuar sendo essa menina linda. E aí já teve um caso também de um pai que não via o filho. Conversei com a menina, então ela não via o filho, e ele tem um outro relacionamento, e a criança não convivia com essa outra pessoa. E aí, depois da live com a mãe, ele passou a pegar a criança. Eu tenho visto fotos lindas deles, porque eu falo: quem ama a árvore tem que amar o fruto. é isso aí. Então, não dá para você entrar num relacionamento, tá? Você saiu dali de vencedora, ok? Cada um acha que ganha de um jeito, né? Mas ali tinha uma criança. E o que vai ser daquela criança agora? Então, recebe com tudo. Então, é muita preocupação ao mesmo tempo com a criança, com o universo criança, sabe? Então, foi por isso que cheguei ao Menina Mãe. E aí, desse Menina Mãe, veio a poesia que foi o Menina Mãe mesmo, que é Eita Menina Preta, que só queria ser livre. Mas ser livre como? Se você vai ter um dono. Eita Menina Preta, que só queria sair. Mas sair para onde? Se você se esconde. Eita Menina Preta, que não queria obedecer. Mas obedecer o quê? Ela só queria prazer. Prazer, prazer. Nada mais ele tinha para te oferecer?
E agora, menina preta? Cadê aquele que ia lhe proporcionar liberdade? Ah, não sabe, né? A verdade é que hoje, em busca de liberdade, você ainda é menina. E agora é menina mãe, na verdade. Ah, é isso aí. E aí Colocou na se poesia, juntou. botou tudo aí. É isso mesmo. Exatamente, porque essa questão de, sabe, ele pode me proporcionar liberdade, porque se eu sair daqui. Oi, Pedro! Ah, Se eu Pedro sair do daqui, Livro. eu vou tá livre agora. E aí descobre que era muito melhor ficar obedecendo pai e mãe, por pior que fosse, É. sabe? Muitas dizem sentir saudade do tempo que eram filhas, que eram só filhas, sabe? Então E a partir do momento que você recebe esse título, né? Mãe, a responsabilidade dessa palavra é muito grande. é É para isso. sempre, né? Isso é para sempre. E aí tem mães de perder filho, como essa de, de terça, né? Perdeu uma menina, sabe? Os filhos ficam com a avó porque achava que ela não tinha, a única que ela criou, ela perdeu, sabe? Então é muita loucura, sabe? Então é muita coisa que envolve. Então foi uma coisa que eu fiz questão realmente e queria muito que isso chegasse às mídias, que isso chegasse. Não assim, não precisa ser o meu quadro, não. Que pegassem este quadro e criassem um outro que fosse, para poder dar a essas meninas voz. Dar E voz. para Tirar as esse outras, filtro preto da e para as garganta. outras conhecer as histórias, saber das Exatamente. dificuldades. É isso aí. Olha lá, Isso, porque assim, a elas Neilda têm. botou lá, ó. A Neilda botou, tia Lu, eu acho essa live da menina mãe um serviço social muito sério. E é isso Eu mesmo. também acho. Porque a partir do momento que as adolescentes passam a ouvir os seus pares, né? As outras adolescentes contando as dificuldades, como é, elas vão pensar duas vezes e seguir essa trilha, né? E é isso Exatamente. aí, E é um serviço social. a maioria conhecia contraceptivo, tinha liberdade dentro de casa e mesmo assim se ilude a ponto de achar que aquilo ali é liberdade, sabe? E aí são N coisas. Se a gente ficar falando de menina mãe aqui, a gente vai até amanhã. Então, aí, ó, temos, Porque temos aí Fala Criança, né? fala criança que eu tô Menina falando. Mãe, Menina Menina mãe, aí Mãe. agora a gente chega, né, com essa coisa de estar trabalhando e tal, começa a escrever. Por quê? Bati com as histórias, você tem que publicar. E aí você esbarra nos direitos autorais. Essa não pode com direitos autorais, essa não pode com direitos autorais. Olha, eu vou escrever a história. Porque aí eu não tenho, eu mesmo autorizo. Eu me autorizo. Agora deixa eu te perguntar, Lu, você era uma criança que gostava de escrever e de ler? Sempre. Sempre gostei muito. Por exemplo, se tinha peça na escola, eu escrevia a peça. Se tinha não sei o quê, mas nunca assim. Sempre tive aquela ideia de escrever um livro, mas para um futuro muito distante. Até porque, né? Tem que pagar, É. né? Fui deixando. E aí comecei a escrever. A primeira história foi o Preto Pretinho, Negro Negrinho, que bombou, que aí começaram. Foi quando Pais Pretos me chamou para uma live para falar, né, de o quanto era importante essa história para as nossas crianças, tal. E aí eu falei, bom, nas minhas histórias, os meus personagens serão negros. Porque Neilda falou, ó, bom, conta uma história pra gente. conto. Por que os meus vão ser negros? Meus personagens vão ser negros. Porque eu sou negra? Não. É mimimi? Não. Somos mais da metade da população. Então, mais do que justo
que sejamos representados em livros, em histórias, no que quer que seja. Uma vez que as mídias quase não colocam a nossa cara. Você vê, numa novela tem... Você conta dos negros e a quantidade do branco. Parece que vivemos num lugar, parece que estamos num lugar onde a maioria é branca, e não é. Então, chega dessa coisa, eu falei, bom, nas minhas histórias... E às vezes também, né? E Lua, e às vezes aqueles que representam os negros são sempre os mesmos também, né? Dá oportunidade para mais pessoas participarem, né? Isso, e aí eu pensei, a minha... Gi, anota aqui. Os meus personagens principais vão ser negros. Se depois ele quiser fazer, na história tem um amigo, o amigo pode ser branco? Pode ser verde, pode ser amarelo, mas o personagem principal é negro. E aí vieram mais histórias. Foi quando eu fiz a história da Lua, mas eu fiz a história da Lua para dar de presente para ela, uma historinha de aniversário, só para isso. E aí eu mandei para Fátima a historinha da Lua, tal, fiz a boneca para contar a história e tudo. E aí eu dei para... lá, estão falando que a impressão é que o lugar não nos pertence. É isso. Entendeu? Eu estou simplesmente ocupando um espaço que é nosso. De direito. É simples assim. E aí eu dei a história para a Lua, né? Porque eu apaixonada pela história dela, de como ela criou a biblioteca, tal, dela ficar encantada com uma biblioteca, foi até na Bienal, e ela quis que outras crianças tivessem essa realidade. Né? Tivesse a oportunidade do encontro com o livro, né? Isso. E é uma coisa que ela faz até hoje, tanto que ela vive doando livros para outras crianças. Bibliotecas. Então, apaixonada, escrevi a história para ela. E aí, a Fátima pegou, mandou para o Carlos Gomes, que é o autor da Pequena Princesa, que já tinha dado à Lua o título, né? Representante literária do livro. Aí eu falei, e mandei para ela. Ele apaixonou pela história e disse que ia nos ajudar, ia nos dar de presente a edição. Chorei, porque aí era o meu sonho, né? Era ver um filho nascer, né? É tipo que assim, bacana. Só me falta agora plantar uma árvore. Eu já fiz um filho, eu já escrevi um livro. Já escreveu o livro, agora a árvore é fácil. E aí começa a brotar histórias, sabe? O tempo inteiro, aquela coisa. Aquela questão toda. A Neilda está dizendo que ela é negra e nunca desenhou bonecas com os traços dela. Porque os nossos bonequinhos, por mais que fossem de papel, era com aqueles cabelos assim, ó. Aquele cabelo e branquinho. Liso. A Lua, ó o que a Lua falou. Já abrimos 6 bibliotecas, vamos abrir mais 3 até dezembro. É isso, bacana. Isso que eu ela é bacana demais. E a gente tem que apoiar, né? A Neilda está dizendo que enquanto criança, as bonecas dela eram loiras, todas loiras. E realmente era desse jeito. Bonequinhas, ou elas não tinham cabelo, foi aqueles cabelos desenhados, os caracol, ou era aqueles cabelos que se você penteasse, saía. Pelo menos assim, as da minha realidade, de pobre, né? E aí... Eu lembro que eu dei para minha sobrinha um neném, bebê, né? Dei uma boneca para ela, pretinha, linda boneca. As pessoas achavam que era uma criança. Por quê? Porque você não via boneca assim. Então, quando a pessoa via aquela criança segurando aquela bonequinha, aquele bebê, olhava, ficava assim,
Por quê? Porque não tinha esse costume, né? Boneco, até bebê era bebê tudo branquinho, né? Você só achava boneca negra de pano Isso depois, aí. na época da Estrela, né? Que eu sou da época dos brinquedos da Estrela, não tinha boneca. Eu também, eu também. Não tinha boneca preta. E aí vai surgindo histórias, 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 aquela empolgação toda. E aí veio o quem desenhar as minhas histórias, né? Eu sempre que pensei em ter uma história, ter um livro, eu queria que esse livro fosse desenhado por crianças. Porque eu acho que traz Entendi. mais realidade para a história. Porque se você escreveu para a criança e a criança consegue entender e fazer o desenho do jeito que você imaginou, é porque você tá no Poxa, caminho certo. E aí eu pensava nisso o tempo inteiro. Antes do Carlos Gomes, eu tinha começado a ver todo mundo me cobrando que Preto Pretinho tinha que virar livro e tal. E aí, como é que eu vou fazer para ver o livro? E fui ver editoras e tal. Gente, ilustrador era um negócio fora do comum na minha vida, o valor. Eu falei, gente, não tem dinheiro para isso. Porque astronômico, né? isso, tem editoras que te facilitam até para você editar, mas você tem que pagar o ilustrador, então você já começa pagando, e o autor, ele ganha quase nada. O autor, ele só ganha se ele conseguir vender para o governo. Porque o Entendi. livro, por um bom tempo, o livro é da editora. Você ganha uma porcentagem em cima, porque o livro é da editora. E aí você tem que pagar O você ilustrador. paga o ilustrador, você tem lá a sua porcentagem, você tem que arcar com as tiragens do livro. Eu falei, não, são uma realidade que não dá para mim, não agora. E aí tá aquela coisa toda, veio o Carlos Gomes. E aí eu com aquela coisa que eu queria que fosse criança. Na verdade, eu queria que fosse a minha sobrinha, que desenha, que é uma graça, faz desenhos maravilhosos, mas ela só aceitava desenhar se ninguém visse. Como é que você faz Ah, uma história? Como é que você faz um criança, desenho? criança. Gente, criança é demais, né? Aí ela Como é falou que isso pra cria? tu. Aí Falou, eu vou falei comigo, desenhar, mas não. não pode mostrar pra ninguém. Exatamente. Eu falei, não, Ana Luísa, é para vender nas lojas. Não, não, todo mundo vai saber. Vai lá o teu nome, você vai assinar. Não, de jeito nenhum, não vou mesmo. Falei, então tá bom. E fiquei. Insistia, perturbava. Falei para ela quanto é que ganhava um ilustrador. Falei, não comigo você não vai ganhar isso, mas por aí, sei lá, vão gostar. Vou te Nada. chamar para ilustrar outra coisa. Né? Tentou de Nada do tudo, que aquela criança queria. tentou adoçar a boca da criança, mas nada, né? Mais nada. E aí a gente já tinha até contratado o Carlos já tinha fechado com uma ilustradora que eu tinha escolhido, porque eu queria que a ilustradora fosse negra, porque ela ia saber respeitar os traços do negro para não fazer uma. Representar o que você queria ali com aquela história, né? Isso, e para não fazer uma menina esquisita do laço de fita, né? E aí eu com Entendi. aquela preocupação. E aí eu escolhi uma tal, maravilhosa, mas não era o que eu queria, sabe? Não era o que o meu coração queria. E aí, Ainda não era aquilo, né? por N problemas, aí a gente demorou para. A princípio, a Lua desenharia, mas aí foi uma preocupação minha e da Fátima, porque era uma responsabilidade, mais uma responsabilidade, dentre tantas que essa menina já tem. E ela é uma criança. A gente tem que lembrar disso o tempo inteiro. Ela é uma criança com vários superpoderes, né, entre aspas, mas uma criança. E aí a gente se deu uma segurada nisso, e aí contratou essa ilustradora tal, mas não era. Aí eu O vi teu o coração desenho da ainda filha de estava, uma, né? Teu tava, coração não. aí vi o desenho da filha de uma amiga no Facebook. Cabelo da boneca tinha movimento. Eu falei, opa, essa criança aí, essa criança pode ser. E aí eu
Liguei para a mãe dela logo, falei, conversei. Ah, não, ela quer, não sei o quê. Falei, não, mas não é assim. Vamos ver se coisa, porque tem que sair o mesmo boneco em todas as páginas. E tem uma questão. Ela tal, ela muito meiguinha, fiz até uma live com ela, tal. Pronto, virou nossa ilustradora oficial. Só que aí eram 14 histórias, sabe? Outras histórias e tal. É muita coisa para mais uma criança. Eu sempre tenho a preocupação que vai ser da cabeça dessa criança. Não fazer uma cobrança, né? Tão Isso. grande em cima de uma criança, né? E outra coisa, hoje ela queria, amanhã ela podia não querer, porque ela é uma criança. Então, falei, não posso ficar refém dessa menina. Aí conversei com ela, falei, Clarinha, é muita coisa, não sei o quê, vamos puxar outras crianças. E aí eu pensei na oportunidade de outras crianças, sabe? Tantas crianças com dom por aí, que sabem, que gostam, né? Que não precisa ela ser a desenhista. Se ela vai fazer bonequinho de pauzinho, desde que o boneco consiga passar o que o texto está dizendo, expressão, não sei o quê, tá beleza. Tá ótimo. E Porque, aí, na realidade, é o desenho da criança, né? exatamente. Tem que ter, é a coisa dela. Surgiu a loucura da minha vida, fatal, né? A tampa do caixão que a tia Lu conta e eu desenho. Hoje são 8 ilustradores mirins espalhados por esse mundão e que eu tenho que conversar pelo WhatsApp, olhar desenho, me lembrar que história cada um tá fazendo. Porque aí eu sempre olho a cara da criança, bom, que essa aqui, a carinha vai estar fazendo, eu acho que ela tem jeitinho de Lu, ela tem jeitinho de não sei o quê e tal. Aí você ainda vai orientando, né? De acordo com o que você quer. E tal, e vou fazendo. A criança precisa ser negra para desenhar? Não. Muito melhor ainda que ela seja branca e que ela queira respeitar os traços do negro, querer fazer um negro bonito, porque é o desenho dela que vai estar naquele livro. Então, é começar a trocar os valores e os sentimentos em relação ao negro. Então, foi nisso que eu pensei. Eu sempre falo aos pais, dinheiro, não tenho a menor ideia de quanto vocês vão ganhar, é uma porcentagem, não sei dizer de quanto, mas, porque essa parte não é comigo, já é com o pessoal da edição, mas eu acho que nada paga do seu filho estar na escola e saber que o livro que ele desenhou foi adotado por um professor. Ele chegar numa livraria e ver na prateleira um livro que ele desenhou. Ele chegar abrir uma internet, jogar o nome do livro e tá lá ele assinando. Chegar numa Bienal, numa feirinha, numa coisa, e ele poder sentar do meu lado e assinar o livro que ele desenhou. Então, a criança vai estar marcada para sempre. Feliz para sempre, né? Nada paga, nada paga. Olha, já fizemos lá na nossa escola um trabalho assim, e aí as crianças, era uma história coletiva, e depois todo mundo desenhava um pouquinho, depois a gente encadernou, e cada criança tinha seu livrinho. E aí teve a tarde de autógrafo, né? As crianças sentadas assim, e era criança de pré-2, que já escrevia o nome, né? De 5 aninhos, as crianças todas arrumadas, lindas, sentadas assim. E aí a mãe vinha, as mães vinham e passavam por todos os... Pegava o livro e passava nas mesas para cada um assinar na sua foto. Gente, aquilo, você viu os olhinhos assim? Brilhando. E é isso que faz a beleza. Falta 20 minutinhos. É isso que faz a beleza de tudo, né?
Isso, e é isso que eu pensei deles receberem, Ó, eu sabe? vou fazer o seguinte, não vou salvar, senão a gente vai perder. E eu vou voltar com você, tá bom? Tá,